mercenários e sem a visão do céu, acomodados, conformados com o pecado, divorciados dos desígnios de Deus. Assim não, são heresias que alertam. Assim não, tenha cuidado, Deus é Deus de como escolhem textos isolados do contexto, armam pretextos e enfeitam seus sermões, torcem a Bíblia para apoiar seus interesses e permanecem forjando interpretações. Assim não, são heresias, fique alerta, meu irmão. Assim não, tenha cuidado, Deus é Deus de confusão. O crente salvo acredita em profecias, crê em milagres e no poder da oração. Se fica enfermo, recebe cura divina e peregrina em demanda de Sião. O crente salvo é da igreja do Deus vivo, meio ativo e da terra sal e luz, dá testemunho, é humilde e operoso, vitorioso e ama a vinda de Jesus. Assim é, o crente salvo vive em Cristo pela fé. Assim é, a Santa Igreja de Jesus de Nazaré. Assim é, nós somos salvos e vivemos pela fé. Assim é, a Santa Igreja de Jesus de Nazaré. Assim é. Glória a Deus, boa tarde a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Jesus fala lá em Marcos capítulo 16, versículo 15: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, o dever de todo aquele que serve a Jesus Cristo, que se diz cristão, é proclamar as boas novas de salvação, cumprir a ordem que o Senhor Jesus disse de ir, fazer o ide por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Romanos capítulo 1, versículo 16: Pois o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação, para resgatar as pessoas que estão perdidas, para resgatar as pessoas que vivem nos caminhos que levam à condenação eterna. Por isso que nós estamos aqui para anunciar nesta tarde o evangelho de Jesus Cristo para você. Não falar para você de uma religião, de um líder religioso ou de um líder político. Falar para você de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui. Nós não pregamos uma religião ou qualquer outra coisa. Nós anunciamos Jesus para você, para que você conheça, para que você tenha um encontro com Jesus Cristo. Porque a maioria das pessoas dizem que crê em Deus, acredita em Jesus Cristo, mas as suas vidas não são transformadas, porque elas falam da boca para fora, mas o coração não está em Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui para anunciar as boas novas de salvação. Sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, porque o fim se aproxima, a volta de Jesus se aproxima, e você tem se preocupado com a sua vida eterna, você tem se preocupado com a volta de Jesus,
Ou você está se preocupando com as coisas desta terra, com as coisas terrenas? Porque o fim se aproxima. Já estamos no fim de todas as coisas. Como a palavra do Senhor nos diz na segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 10, que os céus e as terras estão entesourados, guardados para o dia do Senhor, ou o dia do juízo. Então, tudo isso que nós conhecemos, vemos aqui, está reservado para o dia do Senhor, para ser destruído quando acontecer o dia do Senhor. E esse dia do Senhor se aproxima, como o profeta Joel fala no capítulo 2, a partir do versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, perturbai os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Então o dia do Senhor vem e ele está perto. Mas muitas das vezes as pessoas não têm se voltado para Jesus Cristo, para o Criador, deixando de se voltar para Deus, para fazer as vontades da sua carne, para fazer os desejos do seu coração, as suas concupiscências. Por isso que o dever de todo aquele que se diz cristão, que serve ao Senhor Jesus Cristo, é anunciar para você que a volta de Jesus se aproxima, os dias são maus. Talvez a política esteja prometendo para você que o próximo prefeito, ou governador, ou presidente irá melhorar a situação. Não, a cada dia nós vamos ver dias mais difíceis, dias mais de problemas, de dificuldade. A cada dia você vai ver coisas acontecendo que muitas das vezes você não vai acreditar. Você vai ver mais roubos, mais assassinatos, mais pessoas na prostituição, nas drogas, na bebedeira, no homossexualismo. Cada dia você vai ver mais isso. Por quê? Porque as profecias elas estão se cumprindo. Mas você talvez não esteja atento aos sinais da volta de Jesus que está acontecendo ao nosso redor todos os dias. Como Jesus falou em Mateus capítulo de número 24, ele falou para os seus discípulos alguns sinais que iriam acontecer quando o fim estivesse próximo e a sua volta também. Ele falou que haveria rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reinos, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, falsos profetas. Tudo isso ia acontecer próximo à volta de Jesus, que muitos iriam odiar os que pregam a palavra, os que seguem Jesus. Verdadeiramente iria acontecer nos últimos dias. E nós estamos vendo tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Os sinais da volta de Jesus, para todos os lados que nós olhamos, a natureza aponta os sinais da volta de Jesus. Nós vemos aí sinais na lua, no sol, como está em Lucas capítulo de número 21, capítulo 22, os sinais da volta de Jesus, na política, na religião. Para onde você olhar, está acontecendo os sinais da volta de Jesus. Mas por que muitas das vezes as pessoas não estão percebendo? É porque elas não estão voltadas para as Escrituras. Como o próprio Jesus diz lá em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nesse dia de hoje você já examinou as Escrituras? Você já parou para ler as Escrituras? Porque muitas das vezes nós temos tempo para fazer muitas coisas. Nós temos tempo para ir para o shopping, para os supermercados, temos tempo para ir à praia, temos tempo para assistir um jogo de futebol, temos tempo para assistir um filme, tiramos tempo da nossa vida para várias coisas, mas menos para examinar as Escrituras, para ver os sinais que está acontecendo quanto à volta de Jesus. Se Jesus voltar nessa tarde, você está preparado para subir com Ele? Se Deus nesta tarde te pedir a tua alma, para quem será? O que você tem feito da sua vida? Você tem se preocupado com a sua vida eterna, ou você está apenas se preocupando com esta vida? Porque essa vida é passageira. Como a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. A nossa vida é como uma neblina. Uma hora já está, outra hora já passou. Então a nossa vida é como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã você e eu não poderemos estar mais aqui. Não depende de nós, depende da vontade de Deus, se você estará aqui ou não. Mas muitas das vezes as pessoas têm se preocupado com as coisas desta vida e não têm se preocupado com as coisas da vida eterna. Por isso que o dever
de todo aquele que serve Jesus Cristo é anunciar a volta de Jesus, para que você se prepare, para que você não viva apenas para esta vida, não apenas para as coisas terrenas, mas que você se volte para a vida eterna, porque, como diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, pois está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso vira-se o juízo. Então está ordenado para o ser humano morrer uma só vez, depois vem o juízo. Não existe reencarnação como a religião fala, não existe purgatório como a religião ensina, existe o juízo de Deus, Hebreus 9, 27. Então, depois da morte, segue-se o juízo. Depois que eu e você morrer, enfrentaremos o juízo de Deus. Não há mais nada que podemos fazer depois que nós partimos. Enquanto nós estamos com vida, nesta vida, nós temos a oportunidade de escolher qual o caminho que nós devemos seguir. Como fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, e há dois caminhos, há duas portas, e há dois destinos para o ser humano. Capítulo 7, versículo 13 e 14, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos há a que encontre ou que querem entrar por ela. Mas também a Bíblia diz que tem uma porta larga e um caminho espaçoso, e muitos são os que entram por ela. Então é poucas pessoas que querem entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho apertado, e são muitos que querem entrar pelo caminho espaçoso, pela porta larga e caminhar pelo caminho espaçoso. Porque se você entrar pela porta larga e caminhar pelo caminho espaçoso, você pode viver a sua vontade, você pode viver do seu jeito, você pode viver da maneira que você quer viver. Mas você sabe qual é o seu destino se você entrar pela essa porta larga e caminhar pelo esse caminho espaçoso? O seu destino é uma eternidade sem Deus. Você sabe o que é uma eternidade? É para todo sempre. Não é um dia, nem dois, nem um ano, nem 10. É uma eternidade. Por isso que a vida eterna não é brincadeira. Falar de vida eterna não é brincadeira. Você tem que se preparar. Muitas das vezes você é jovem, você pensa ainda sou jovem e não pensa ainda na vida eterna. Mas você sabe que crianças morrem, jovens morrem, adultos, idosos morrem. Não depende de nós, o dia da nossa partida depende do Senhor. Por isso que você tem que estar preparado, independente da sua idade, você tem que estar preparado para a sua partida. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, ninguém lhe garante que você estará vivo amanhã. Por isso que o dever de todo aquele que segue Jesus Cristo é alertar para que as pessoas se preparem para esse grande dia, que esse dia se aproxima. Talvez hoje você não esteja dando crédito a esta mensagem, mas eu te digo um conselho que eu te dou, assim como Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque a porta larga está conduzindo muitas pessoas a uma eternidade sem Deus. Milhares de pessoas estão entrando pela porta larga, caminhando pelo caminho espaçoso, e quando abrem os olhos estão numa eternidade sem Deus. Mas eu te digo nesta tarde que você se volte para o Criador, se prepare para a volta de Jesus, que os sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos. E o que você tem feito? O que você tem pensado sobre a sua vida eterna? O seu pensamento está voltado para quê, para quem e para onde? Se volte para Jesus enquanto é tempo, porque a volta de Jesus se aproxima. Os dias são maus. A cada dia você vê coisas acontecendo que você talvez não acredite, mas tudo isso é os sinais da volta de Jesus. Os sinais estão por todos os lados, mas muitas das vezes o ser humano acha que é coincidência e não quer dar crédito à palavra de Deus. Independente de que você acredite ou não, a volta de Jesus vai acontecer. A volta de Jesus está mais próxima do que você imagina. Por isso que eu te digo nessa tarde: se volte para o Criador enquanto é tempo. Dê crédito à palavra enquanto é tempo. Não se iluda com religião. Não acredite que religião pode salvar alguém, porque religião não pode salvar a sua alma. Religião não pode transformar a sua vida, porque tem religiões para todos os lados, mas religião não salva ninguém. Religião é fonte de lucro, como a palavra nos fala. Por isso que nós temos que voltar para Jesus Cristo.
se dobrar diante dele, não diante de uma religião, de um líder religioso ou de um líder político. Nós temos que estar se dobrando o nosso joelho diante de Jesus Cristo, como a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez nesta tarde você não queira dobrar o seu joelho diante de Jesus Cristo e aceitar Ele como Salvador, mas um dia você terá que se dobrar diante dele. Um dia toda a humanidade estará diante do Senhor e irá se dobrar diante dele. Talvez hoje você não queira, mas um dia toda a humanidade estará diante dele. E irá ter que se dobrar, e irá ter que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que nós estamos anunciando aqui Jesus Cristo para você, para que você se volte para Ele em tudo que é tempo, para que você dê crédito à sua palavra, porque os dias são maus, a volta do Senhor se aproxima. Eu quero trazer uma mensagem aqui que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, que diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Jesus faz uma comparação da sua volta como foi nos dias de Noé. Ele diz: quando acontecerá a volta dele, será semelhante aos dias de Noé. Você sabe o que acontecia nos dias de Noé? Quando você lê a Bíblia lá em Gênesis capítulo 6 e capítulo 7, você vai ver o que estava acontecendo com aquela geração de Noé. Aquela geração antediluviana era uma geração que não se voltava mais para Deus. Era uma geração que queria fazer as suas próprias vontades. Era uma geração que queria viver na prostituição, que queria viver no adultério, que queria viver na cachaça, que queria viver as suas paixões, as suas vontades. E a Bíblia diz que aquela geração só pensava em maldade, seu coração estava voltado para as coisas erradas, para desobedecer a Deus. Nós estamos vivendo numa geração semelhante à geração de Noé, que as pessoas não estão se voltando mais para Deus. As pessoas não estão mais querendo dar crédito à palavra de Deus. Noé pregou para aquela geração por vários anos. A Bíblia diz que ele, o pregoeiro da justiça, pregou para aquela geração por vários anos, anunciando que Deus ia enviar o dilúvio para destruir aquela geração. Muitos daquela geração não deram crédito à pregação de Noé. Você sabe quantas pessoas que se salvaram do dilúvio? Apenas 8 pessoas, Noé e mais a sua família. Apenas 8 pessoas se salvaram do dilúvio. Existia milhões de pessoas naquela época do dilúvio, milhões, mas apenas 8 pessoas se salvaram do juízo de Deus. Por que essas pessoas se salvaram do juízo de Deus? Porque elas ouviram e deram crédito à palavra de Deus quando Noé falou do dilúvio. Mas a grande maioria das pessoas não deu crédito à mensagem que Noé pregava. Noé é o pregoeiro da justiça. Deus falou com ele que ia destruir aquela geração, ia destruir o homem que criou. Ele disse para Noé construir uma arca. Noé imediatamente obedeceu a voz de Deus e construiu aquela arca. Naquele tempo não chovia sobre a terra, e Noé falou que Deus ia enviar um dilúvio, mas as pessoas não acreditavam. Imagine como é que as pessoas iriam acreditar que ia haver um dilúvio se não chovia naquela época. Então as pessoas não acreditaram naquilo que Noé estava falando, não acreditaram que Deus ia mandar um dilúvio, o juízo de Deus sobre aquela geração. As pessoas não deram crédito. Noé pregou vários anos falando sobre o dilúvio, falando sobre o juízo de Deus. Você sabe quantas vezes Deus falou com os animais para entrar na arca? Apenas uma vez os animais obedeceram à voz de Deus. Mas Noé falou centenas de vezes, pregou anos para aquela geração e eles não deram crédito. Os animais, Deus falou apenas uma vez e eles ouviram a voz de Deus e entraram na arca. Para você ver como o ser humano, ele é desobediente a Deus, ele é teimoso, por isso que ele sofre o juízo de Deus. Os animais ouviram apenas uma vez Deus falando com eles, eles entraram na arca. Enquanto aquela geração, Noé pregou por vários anos para aquela geração e eles não ouviram, e eles não deram crédito.
Esta geração está semelhante à geração de Noé. Não está dando mais crédito à palavra de Deus. Mas entenda uma coisa: assim como Deus enviou o dilúvio e destruiu aquela geração, salvando-se apenas 8 pessoas, da mesma forma virá o juízo de Deus sobre aquela geração, porque a geração de hoje ela não é melhor do que a geração de Noé. Jesus diz que a sua volta será semelhante aos dias de Noé, que a geração dos dias de hoje estará como a geração de Noé, não estará dando crédito à palavra de Deus, estará fazendo as suas próprias vontades em vez de dar crédito à palavra de Deus. Nesta tarde eu lhe pergunto: você está como Noé, dando crédito à palavra de Deus, ou está como a maioria daquelas pessoas da geração de Noé, que não deu crédito à palavra de Deus, que não deu crédito à voz de Deus e foi destruído? Apenas 8 pessoas escaparam do juízo de Deus. Eu lhe faço uma outra pergunta: quantas pessoas desta geração irá escapar do juízo de Deus, que são aproximadamente 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra? Quantas irão escapar do juízo de Deus? Mas Deus, antes de mandar enviar o seu juízo, Ele manda o aviso para que eu e você se converta dos maus caminhos e se volte para Deus. Assim como Deus enviou Noé, levantou Noé naquela geração para aquelas pessoas se converterem dos seus maus caminhos, se arrependerem e se voltarem para Deus, assim também é nos dias de hoje, semelhante aos dias de Noé, que a palavra de Deus é anunciada para mim e para você se converter dos seus maus caminhos. Nós necessitamos da misericórdia de Deus, porque eu e você somos pecadores, como está escrito lá em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano sobre a face da terra pecou e está destituído da glória de Deus, está separado da glória de Deus. Romanos também fala, capítulo de número 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Você sabe qual é a recompensa, qual é o salário que nós merecemos? A morte eterna por causa do pecado. Nós merecemos. Você sabe o que é que nós merecemos? O ser humano merece? O ser humano merece a condenação eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós merecemos a condenação eterna, mas o amor de Deus ele é tão grande que enviou o seu Filho Jesus para nos dar a vida eterna por meio do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Mas a geração de hoje não está dando crédito, assim como foi a geração de Noé. E se a geração de hoje não se arrepender, irá ser destruída como a geração de Noé. Irá sofrer o juízo de Deus como a geração de Noé. É uma geração ímpia, uma geração que não deu crédito à palavra e não se voltou para Deus. Versículo de número 27. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Olha o que aquela geração de Noé fazia. Olha o que eles estavam preocupados em fazer: em comer, beber, casar, se divorciar, casar de novo. Aí você faz uma comparação. Você olha para a geração de hoje e compara ela com a geração de Noé. Será que ela está semelhante à geração de Noé? As pessoas hoje elas estão preocupadas nos seus bens materiais, em construir patrimônios, em ter dinheiro, em construir coisas terrenas, ou seja, comer, beber, se prostituir, casar, divorciar, casar de novo. É isso que as pessoas desta geração estão fazendo, semelhante à geração de Noé. E Jesus disse que a sua volta será como nos dias de Noé, que as pessoas não estariam mais preocupadas com a volta de Jesus. As pessoas não estariam preocupadas mais com a vida eterna. Eles estariam preocupados com as coisas terrenas. Eu te faço uma pergunta: você está preocupado com a vida eterna?
Você está preocupado com a volta de Jesus? Você tem se preocupado aonde você estará na sua eternidade? Porque a eternidade é para sempre e só existe uma oportunidade de salvação enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos nesta vida. Porque depois que morremos, segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Então, depois que você morre, não adianta o seu parente acender uma vela para você. Não adianta o seu parente mandar fazer uma missa de 7º dia para você, de mês, de ano, de 10 anos, não. Não existe esse negócio que depois que você morrer, você irá sair do purgatório, os seus pecados serão purgados, você irá sair do purgatório depois de 10 anos, depois de 20 anos, não. Isso é conversa de religião, isso é conversa, quem acredita é quem não conhece as escrituras, quem não lê a Bíblia acredita em religião. Não existe esse negócio de reencarnação, que depois que você morrer, você vai reencarnando até se transformar num espírito de luz. Não, isso é conversa de religião. Acredita quem não lê as escrituras. Hebreus 9:27, está ordenado o homem morrer uma só vez, depois enfrenta, segue-se o juízo de Deus. Por isso que eu falo para você, a eternidade é coisa séria. Por isso que nós devemos anunciar para as pessoas, devemos falar para as pessoas da volta de Jesus, que o fim se aproxima, que você só tem uma oportunidade para a sua salvação, enquanto você tem vida, enquanto você pode confessar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Não há outra porta, como ele diz lá em João 10:9, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. É por meio de Jesus Cristo, ele é a porta. João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Você não vai a Deus por meio de uma religião. Você não vai a Deus por meio de uma placa de igreja. Você não vai a Deus por meio de um líder religioso. Você não vai a Deus por meio de um pastor, por meio de um padre, por meio do Papa Francisco. Você não vai a Deus por meio de Maria, por meio de Aparecida, por meio de Pedro, de Paulo. Não. Você vai a Deus por meio de Jesus Cristo. Como está escrito lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente por meio de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Ele morreu por nossos pecados. Ele não morreu pelos seus pecados porque ele não tinha pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, porque ele era um justo morrendo pelos injustos, um que não tinha pecado morrendo por pecadores, que somos nós, que merecíamos a condenação eterna. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já tomou uma decisão na sua vida de crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Talvez você diga: sim, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Mas você crê nele como seu Senhor? Você tem que crer como Senhor e Salvador. Porque se você crê como Senhor, você tem que obedecer aquilo que Ele fala na sua palavra. Se realmente você serve a Jesus Cristo, se Ele é o seu Senhor, você tem que obedecer aquilo que está na sua palavra. Não adianta você dizer que Ele é seu Salvador, se você não obedece a sua palavra. Como está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos aqueles que acreditam nele entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus ou tem feito a vontade da religião, de um líder religioso? Você tem examinado as escrituras para saber qual é a vontade de Deus? Porque muitas das vezes você acredita ou pensa que está fazendo a vontade de Deus. Eu te pergunto, como é que você sabe
Como é que você sabe que está fazendo a vontade de Deus se você não lê as Escrituras? Há quanto tempo que você não lê as Escrituras? Há quantos dias que você não lê as Escrituras? Talvez no dia de hoje você não leu as Escrituras nenhuma vez ainda. Ou nesta semana, talvez você não leu as Escrituras ainda. Ou nesse mês, talvez você nem leu as Escrituras durante esse mês. Ou tem até pessoas que durante esse ano todo ainda não leu as Escrituras. Já estamos no 10º mês desse ano, findando já, e talvez você não lê as Escrituras ainda. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. A parte B do versículo: até ao dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Então as pessoas estavam comendo, bebendo, casando, se divorciando e casando de novo. Até no dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Até naquele dia estava tudo bem para as pessoas. As pessoas estavam correndo de um lado para o outro, estavam comendo, se enchendo, estavam bebendo, estavam casando, se divorciando, casando de novo, estava tudo bem para eles. Talvez essa geração esteja semelhante àquela geração de Noé. Eles estão comendo, bebendo, casando, se divorciando, casando de novo, está tudo bem, correndo de um lado para o outro, fazendo os seus afazeres. Talvez, assim como aquela geração de Noé, para eles estavam tudo bem, eles estavam vivendo as suas vontades, mas eles não sabiam que o juízo de Deus estava se aproximando. Assim como essa geração de hoje, talvez não acredite que o juiz de Deus está perto, mas o juiz de Deus está mais perto do que você imagina. Pode chegar a qualquer momento, pode chegar para você hoje. Hoje pode chegar o juiz de Deus para você. Como? Se Deus podia criar nesta tarde, já chegou o juiz de Deus para você. O que você tem feito? Você tem pensado na sua eternidade? Ou você está como a geração de Noé, pensando nessas coisas? Pensando no que comer, no que beber, pensando em casar, em se divorciar, em casar de novo? Aquela geração fez isso até no dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Até então estava tudo bem para aquela geração, porque eles não estavam nem aí para o que Noé estava pregando. Talvez eles diziam: Noé está ficando louco, o dilúvio não vai acontecer não. Deus é amor, como é que Deus ele vai destruir uma geração inteira? Talvez essa geração de hoje esteja da mesma forma, pensando: não, Deus ele é amor, Deus me entende da forma que eu ando, da forma que eu vivo, Deus me entende. Talvez você esteja pensando como aquela geração de Noé, mas aquela geração de Noé se enganou. Ela se enganou com aquilo que ela pensava, porque não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, é o que a palavra diz. Não adianta eu pensar do meu jeito, eu achar que é da minha forma, eu achar que é do meu jeito, não. É o jeito que a palavra fala. Independente do que eu acredito, independente do que você acredite ou não, ela vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. As profecias estão se cumprindo. Assim como nós estamos vendo guerra, rumores de guerra para todos os lados. Estamos próximos de uma terceira guerra mundial. Mas como aconteceu no dia de Noé, antes de Noé entrar na arca, estava tudo bem. Aquela geração comia, bebia, casava, dava esse casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Assim também para essa geração, talvez eles estejam achando: não, está tudo bem, vamos aproveitar a vida, nós somos jovens ainda, vamos fazer aquilo que nós temos vontade, sem saber que o juiz de Deus está mais próximo do que você pensa, sem saber que o juiz de Deus pode chegar a qualquer momento. Aquela geração de Noé não imaginava que um dia o juiz de Deus ia chegar, mas chegou e consumiu a todos, escapando apenas Noé e mais 7 pessoas do juízo de Deus. E nesta geração, quantas pessoas irá escapar do juízo de Deus? Você já se perguntou, já se questionou, se no dia do juízo de Deus chegar,
aonde você vai estar na eternidade, com Deus ou sem Deus. Só existe duas eternidades, uma com Deus e outra sem Deus. Não existe uma terceira opção, não existe estar em cima do muro, ou você está salvo ou você está perdido. Ou você está caminhando no caminho que leva à salvação, ou você está caminhando no caminho que leva à condenação. Não existe um terceiro caminho. Não existe você ficar em cima do muro e dizer: não, eu vou ficar em cima do muro, eu não vou nem no caminho da salvação e nem no caminho da perdição. Não existe uma terceira opção. Ou você entra na porta estreita e caminha no caminho apertado para chegar à salvação, ou você entra pela porta larga e caminha no caminho espaçoso e segue rumo à condenação. Não existe uma terceira opção, ou salvo ou perdido. Não existe meio termo. Por isso que a salvação é coisa séria. Talvez você não esteja preocupado com a sua salvação, com a sua vida eterna, mas o que eu tenho a dizer para você é: se volte para Deus enquanto você pode. Busque a Ele enquanto você tem vida. Se volte para Ele, porque os sinais da volta de Jesus estão aí. Você tem uma Bíblia? Pegue a sua Bíblia, leia, medite, examine. Não deixe ela apenas aberta no Salmo 23 ou no Salmos 91, porque não adianta ela estar aberta no Salmo 93, não adianta ela estar apenas aberta no Salmo 91. Você tem que praticar, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele diz que aquele que ouve as palavras, ouve e pratica, é comparado, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então não adianta você apenas ouvir a palavra, você tem que praticar, você tem que botar em prática. Não adianta eu apenas abrir a minha Bíblia, ler e não botar em prática o que está nela, porque não vai adiantar nada. Milhares e milhões de pessoas têm a Bíblia na sua casa, mas se ela estiver apenas lá, aberta, e você não estiver lendo, e você não estiver praticando, não vai adiantar nada. Não vai adiantar você mudar de religião. Não adianta você deixar de ser católico e agora ser evangélico. Não adianta você deixar de ser espírita e agora ser evangélico. Não adianta você deixar de ser evangélico e ser católico. Não vai adiantar nada. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, não vai adiantar nada. Você seguir uma religião, achar que por estar seguindo uma religião está salvo, não vai adiantar nada. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, se você não estiver seguindo as Escrituras, se você não estiver seguindo aquilo que o Senhor determinou na sua palavra, não vai adiantar nada. Você está debaixo de um templo religioso, dizendo que tem uma religião, dizendo que está salvo. Não, a salvação não depende de você estar dentro de um templo religioso ou ter uma religião. A salvação depende de você crer em Jesus Cristo e viver a sua palavra. Depende de você crer em Jesus Cristo. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor? Versículo de número 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então aconteceu aqui Jesus falando de dois exemplos sobre o que iria acontecer quando estivesse próximo à sua volta. Ele citou dois exemplos aqui, da geração de Noé e as cidades de Sodoma e Gomorra. Então Jesus diz que nos seus dias estaria como a geração de Noé, as pessoas vivendo impiamente, as pessoas não tendo amor umas para com as outras, as pessoas não querendo fazer mais a vontade de Deus, as pessoas querendo fazer as suas próprias vontades. Jesus citou esses dois exemplos: a geração de Noé que foi destruída e as cidades de Sodoma e Gomorra. Versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu na época de Ló. As pessoas comiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam. Até quando? Até quando essas pessoas ficaram fazendo essas coisas? Versículo de número 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Até aquele dia as pessoas estavam dessa forma: comprando, vendendo, casando, se dando em casamento, vivendo impiamente, vivendo nos seus desejos e nas suas vontades. Até no dia em que um homem chamado Ló saiu da cidade. O que aconteceu? No dia que Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Deus fez chover do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram consumidas pela ira de Deus. Você sabe quantas pessoas escaparam da cidade de Sodoma e Gomorra? Apenas 3 pessoas. 3. Lá era milhares de pessoas. Apenas 3 pessoas escapou da ira de Deus, do juízo de Deus, porque ouviram quando Deus falou. Elas deram crédito quando Deus falou. Deus enviou 2 anjos àquelas cidades de Sodoma e Gomorra, mas a maioria deles, a grande maioria daquelas pessoas não deram crédito, não se importaram, não se voltaram para Deus. Mas no dia que o Ló saiu daquela cidade, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Mas até então as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se, dando casamento. Estariam como nos dias de hoje. As pessoas achando que estava tudo normal. Iam para o seu trabalho, voltavam, faziam seus afazeres, compravam, iam levando as suas vidas, achando que nada iria acontecer. Mas no dia que Ló saiu da cidade, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. No dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Também, então essa geração estará como a geração de Noé. Não estarão preocupados com a volta de Jesus. Não estarão preocupados com o juízo de Deus. Então eles estarão fazendo as mesmas coisas que a geração de Ló. As mesmas coisas das cidades de Sodoma e Gomorra. Fazendo as mesmas coisas e não estão preocupados com o dia do Senhor. E não estão preocupados com a volta de Jesus. Por isso que nessa tarde nós estamos aqui anunciando para você, para que você venha se preocupar com a sua vida eterna, para que você venha se voltar para a vida eterna, que depois da morte segue-se o juízo, que você se prepare, porque a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, meu amigo. Que você não fique como a geração de Noé, que você venha dar crédito, que você não seja destruído como a geração de Noé, como as cidades de Sodoma e Gomorra, que Jesus deu aqui esses exemplos, para que nós não seja destruídos. Então a palavra de Deus é para nos alertar, para nos corrigir, para nos preparar para o dia do encontro com o Senhor. Ou você acha que não vai haver esse dia? Ou você acha que a humanidade vai viver aí impiamente, fazendo as suas vontades, fazendo o que quer na sua vida e não vai ter o acerto de conta? Vai. E naquele dia do juízo de Deus, o que você tem feito? Você tem reconhecido Jesus como seu advogado? Ou vai deixar para naquele dia? Porque hoje Jesus, ele é nosso advogado, justo e fiel. Ele está pronto para lhe perdoar se você se arrepender de todo o coração e entregar a sua vida para Ele. Mas naquele dia, Ele estará como o grande juízo. E naquele dia você não terá mais a oportunidade de se arrepender. Você não terá mais a oportunidade da salvação, porque aquele dia será tarde. Como ele diz lá no Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E depois que ele fechar a porta, irão bater para que ele possa abrir a porta, e ele vai dizer: não tem mais oportunidade.
Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Milhares e milhões de pessoas irão ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque não se voltaram para Deus. Naquele dia eles vão dizer: Senhor, eu não tive oportunidade, eu não ouvi a palavra, eu não tive tempo para me converter, para abandonar o pecado, mas naquele dia vai ser tarde demais. Naquele dia você pode até dar desculpa, mas as suas desculpas não irão ser aceitas diante de Deus. Hoje é o dia da sua salvação. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no dia da tentação, como aconteceu com o povo de Israel, mas que você se volte para Ele hoje, enquanto é tempo, enquanto você tem oportunidade, porque hoje pode ser a última vez que você ouve essa mensagem. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Que você se prepare para a volta de Jesus, que você se prepare para um encontro com Ele. Não vá se iludir com religião, acreditando em religião, acreditando em líder religioso. Não, isso é só religião, é só fonte de lucro. É só você olhar para todos os líderes religiosos. Todos eles são milionários, todos eles são ricos, enquanto os seus membros vão de mal a pior. Por isso que eu não tenho aliança com religião. O meu compromisso é com Jesus Cristo e a sua palavra. Meu compromisso não é com religião. Eu não venho aqui falar para você: não, siga a religião tal, siga a religião evangélica, católica ou espírita ou qualquer que seja. Não, eu digo: siga Jesus Cristo, se volte para Jesus Cristo. É isso que eu anuncio para você. Não uma religião para você ser mais um religioso, porque são milhões de pessoas que são religiosas e as suas vidas não são transformadas, porque elas estão seguindo uma religião, não Jesus Cristo. Como Jesus falou lá em Marcos capítulo 7: me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas pessoas dizem que acreditam em Jesus Cristo, mas o coração está longe. O coração está nas coisas desta terra. O coração está na prostituição, no adultério, no homossexualismo e mil e outras coisas, menos em Jesus Cristo. Por isso que eu te digo: não seja mais um religioso, seja um servo do Senhor Jesus Cristo, porque dele vem a nossa salvação. Não é de uma religião, não é de um líder religioso ou de um líder político. Não se engane com religião nem com política, porque a religião e a política se uniram para crucificar Jesus, para matar os apóstolos de Jesus. Foi isso que aconteceu com religião e política. Uniram-se para matar Jesus e os seus apóstolos. Da mesma forma você vê hoje religião e política se unindo. A religião evangélica se unindo com a política, religião católica se unindo com a política, como aconteceu nas eleições passadas. Eles decidiram seguir um líder político. Ou seja, onde você vê nas escrituras Jesus apoiando político, os apóstolos de Jesus apoiando um partido político, nunca você vai ver isso nas escrituras. Mas os líderes religiosos de hoje, a maioria deles, nem todos, apoiam políticos, estão na mesma falcatrua que eles, na corrupção. Por isso que eu lhe digo: não acredite, não siga a religião, siga Jesus Cristo. Estamos anunciando Jesus Cristo para você, gratuitamente, como está escrito lá no Evangelho de Mateus: de graça recebestes, de graça vos dai. Quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Então a palavra de Deus é gratuita para você. Há aproximadamente 2 anos, nós anunciamos a palavra de Deus de cidade em cidades, de localidade em localidades, gratuitamente para as pessoas. Nós não cobramos nem um centavo, nós não queremos seu dinheiro, nós não queremos seus bens materiais, nós não cobramos 10%, como a maioria das religiões cobra 10% das pessoas, as suas ofertas. Não, nós queremos que você se volte para Jesus Cristo. É isso que nós queremos. Nós não queremos aquilo que você tem. Nós queremos que você dê crédito à palavra de Jesus Cristo. Que você venha estar pronto para o dia da volta do Senhor Jesus. Por isso que nós não medimos esforços para nós anunciar a palavra de Deus gratuitamente para você. Já está
fazendo quase 2 anos que nós pregamos gratuitamente de cidade em cidade. Quase todos os dias nós estamos indo de cidade em cidade, localidade em localidade, anunciando a palavra de Deus para você. Então, naquele dia, você não terá desculpas que não ouviu a palavra de Deus, porque nós estamos anunciando gratuitamente. Nós não queremos que você dê os seus 10%, nós não queremos a sua oferta, nós não queremos o seu dinheiro, queremos que você dê crédito à palavra de Deus. Porque nós não somos mercenários, nós somos servos do Senhor, que pela misericórdia dele anunciamos a palavra de Deus gratuitamente, porque ele nos escolheu pela misericórdia dele para nós anunciar gratuitamente a palavra de Deus para você, para que você se volte para Jesus Cristo, porque o fim se aproxima, a volta de Jesus se aproxima. Mateus capítulo 24, leia lá, que vai falar dos sinais da volta de Jesus: guerras, rumores de guerra, terremotos, sinais no sol e na lua, para todos os lados. Está acontecendo os sinais da volta de Jesus. Leia as Escrituras, medite nas Escrituras, enquanto você tem tempo, porque chegará um dia que as pessoas, os líderes políticos, juntamente com os líderes religiosos, irão proibir a palavra de Deus. Daqui uns dias, provavelmente nós não estaremos mais pregando nas ruas, nas praças, porque os líderes políticos, juntamente com os líderes religiosos, estarão proibindo as pessoas, os verdadeiros servos do Senhor, de pregar a palavra de Deus, como aconteceu em uma cidade que nós fomos pregar a palavra de Deus lá. Quando nós terminamos de pregar a mensagem, começamos a entregar os folhetos, as pessoas chamaram a polícia. Para quê? Para tentar impedir nós de pregar a palavra de Deus. Então, a perseguição religiosa já começou contra os verdadeiros servos do Senhor, assim como aconteceu numa cidade que nós fomos, que chamaram a polícia. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas estão acostumadas a ouvir uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de autoajuda, pregação coach, mas não estão acostumado a ver uma mensagem que confronta o nosso pecado, que diz que adultério leva para o inferno, homossexualismo leva para o inferno, idolatria leva para o inferno, se prostrar diante de uma imagem de escultura leva para o inferno. As pessoas estão acostumadas com a que fala de prosperidade, que você vai ser próspero, que você vai ser aquilo, aquilo outro. Mas quando vem uma palavra que confronta o nosso pecado, o nosso erro, muitas das vezes as pessoas se irritam, se incomodam, porque a palavra de Deus é confronto. A palavra de Deus é para confrontar os nossos erros, os nossos pecados, e nós se converter dos nossos maus caminhos e se voltar para Jesus Cristo. Eu não venho aqui pregar para você prosperidade, que você vai ter um carro novo, uma casa nova, não. Eu venho pregar aqui, como Jesus fala lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa dos seus pecados, porque a volta de Jesus se aproxima. Deus pode requerer a sua alma hoje, e o que você tem preparado, para quem será? Se você fechar os olhos agora, você vai abrir aonde? Na eternidade com Deus ou no inferno? Por isso tome uma decisão hoje, não deixe para amanhã. Por isso que nós devemos anunciar a palavra de Deus gratuitamente para as pessoas, porque o fim se aproxima. Que você fique com essa mensagem nesta tarde, que você dê crédito à palavra de Deus. Que Deus possa abençoar cada pessoa deste lugar, a cada morador deste lugar. Que o Senhor possa abençoar poderosamente nesta tarde, em nome de Jesus, e que você fique com essa mensagem. Apaga velas, sem velas e mais velas, desta maneira ilumina o seu altar. Quando no altar está todo iluminado, ele pede com cuidado para o santo anjo lá. Faz penitência, se envolve com Maria, faz promessa pra Maria, puxará de Ceará. Deixa trazer a parte e o cabelo, sobe escada de joelho e não se desesperar. Troque a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus.
Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se roda na terra, aí a promessa pra ver no que é que dá. Mas aqui tem os aqui não lhe responde, nem mané, nem o visconde, pode sua vida mudar. E faz novena sem velha pra Eunice, os cravos, mas não desiste, troca o santo de autor. Desesperado, joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não vê Deus operar. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Aí fica filmando aí, os seus escolhidos conforme disseram, irão curar os fiéis, mas a igreja de Cristo não está mais na terra. Já posso contemplar os anjos cantando, sepulcros se abrindo, trompetas soando, mortos ressurgindo e a igreja encontrando com Cristo nos ares. Já posso
arrumadinho para agradar a Deus. O homem tem que ter fé, não adianta ser amigo do evangelho. Você tem que decidir se você é ou não é. Você não pode se